Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, pessoal, hoje nosso assunto é passos que devemos seguir para termos orquídeas lindas e saudáveis. O primeiro passo que devemos seguir é a escolha do vaso, dependendo também, levando em conta a espécie e a região onde você mora. E também, gente, a disponibilidade de água que você terá no período seco. Então, vamos lá ao primeiro passo? O primeiro passo é a escolha do vaso. Seja um vaso vazado ou um vasinho fechado, ou também em cachepôs, vai depender de cada espécie de orquídea. Gente, o vaso é muito individual e pessoal, né? Vai ser de acordo com o nosso sistema financeiro. Eu amo isso aqui, gente. E dá super certo. Então a escolha do vaso pode ser um cachepô, um tronquinho, um vaso fechado, um vaso vazado. Vai depender da região de cada um e da espécie, né? O segundo passo é a escolha do substrato. Você vai escolher o substrato conforme for a escolha do vaso. Se for um vasinho fechado, você pode escolher um substrato que não retém muita água. Mas se você não tem tempo para ficar regando suas orquídeas, você pode usar um substrato que retém mais umidade, como um pouquinho de esfagno. Um pouquinho de esfagno com carvão, gente, funciona muito bem, até plantada em cestinhos, se for o caso que você gosta, né? Então, eu gosto dos inertes, porque eu tenho mais acesso e também é bem baratinho, né? Para todo lugar você encontra. O terceiro passo é a rega, como eu disse. Um vasinho aberto como esse, você terá que regar mais, porque o ventinho passa e seca rápido. Já um vasinho fechado, você pode regar menos. Então, Lenildo, você rega as suas plantas um dia um tipo de planta, outro dia outro? Não, gente, eu rego todos no mesmo dia, porque o meu substrato, ele não retém umidade. Ele passa por aqui, ele não vai ficar ensopado, todo encharcado. Eu não uso casca de pinos nem esfagno, né? Então ele seca mais rápido. Aí alguém pergunta, mas Lenilda, como eu sei que eu estou regando a minha orquídea direito, que está sendo suficiente? É quando você olha aqui, gente, e vê essas pontinhas das raízes, olha, a coifa das raízes, todas verdinhas. Então eu sei que eu estou dando uma umidade suficiente para ela. Você rega suas orquídeas todos os dias? Não, eu rego dia sim, dia não, no período seco, não é todo dia. Então a rega vai depender do seu substrato, do seu vaso, do clima, se está muito seco, se está mais úmido. No período úmido aqui no Acre, eu não rego a minha orquídea assim dia não, rego uma vez na semana. E no mês de janeiro, fevereiro, março, se eu quiser regar uma vez, pode, porque tem muita umidade no ar. Então vai depender da espécie, tem uns que precisam de mais água, e também da sua região e da estação do ano. Olha aqui, eu amo cestinho. Aqui, gente, eu controlo a umidade conforme eu quiser, porque está sempre passando um arzinho aqui, ó, mantém as raízes bem ventiladas, assim como elas gostam. E tem uma umidade no fundo, porque os meus cestos são com reservatório, no semi-hidroponia, né? Então elas gostam. Então a escolha do vaso, do substrato, deve ser escolhida pelo tanto de água que você tem para oferecer para sua planta. Tanto no período úmido, que não exige muito, mas também no período seco. Você pode plantar um tronquinho, se for um local bem úmido e tiver muita água, ou também pode cultivar a sua orquídea que for da espécie, né, da sua região. Aí dá certo também porque elas são acostumadas com o clima, né? Então, o quarto passo. Para mim, o quarto passo é a iluminação, porque as orquídeas, muitas delas dependem de muita luz para florir.
por exemplo, os dendróbios, né? O nobile, que é o olho de boneca, o anósmo, também depende de muita luminosidade. O meu está ali no sol direto, até meio-dia. Acredito que esse ano ele irá florir, porque está pegando muita luz. Mas precisa, Lênin, de sol direto? Se você tem um orquidário com 50%, ele já floresce. É só colocar lá em cima, mais em cima, né? Mas eu não tenho, então o meu está no sol direto ali até meio-dia e está super bem. Já o Pereard, ele não exige tanta luz. Eles estão junto com as minhas orquídeas na varanda. E essa mudinha desse tamanho, bem bebê, já floriu o ano passado e esse ano. Então ele não é tão exigente de luz, né? E as Phalaenopsis, por exemplo, ela odeia o sol, gente. Ela gosta de uma luminosidade bem luz, muita luz, mas não com sol direto. Você pode cultivar até no apartamento, desde que fique perto da janela. Tem pessoas que colocam até uma lâmpada lá na parte superior, onde elas estão, que é o caso da minha amiga Luciana. E elas florescem muito bem. Ela coloca uma lâmpada, porque a varanda é escura, e ajuda muito. Então, você não pode deixar ela pegar sol direto, porque queima as folhas, queima a raiz. Ela não exige sol, exige muita luz, né? E o quinto passo é a adubação. Muitas pessoas acham que orquídea, por ser uma planta que sai muito bem numa árvore, não precisa de adubação no nosso cultivo, mas precisa, gente. Assim como nós precisamos de comer, elas também precisam de uma boa adubação. Só não exagera. Quando for adubar, lê o rótulo do adubo, vê se é para orquídea, porque às vezes é um NPK que não é para orquídea, aí queima as raízes. Eu já usei adubo para horta, mas adubo que tipo organomineral. Ele não retém aquele salzinho, ele é ótimo, né? Mas hoje eu estou usando só para floração e o Osmocote, que é um NPK de adubação lenta, né? De liberação lenta. E ele não queima as raízes. E também revezo entre os meus adubos natural. Então, gente, elas florescem muito bem aqui no meu cultivo. E eu adubo, né? Assim, constantemente, toda semana. Não perco de jeito nenhum, porque elas precisam dessa alimentação. E o sexto passo muito importante é a limpeza das folhas. Eu limpo até das minhas denfal, porque eu não tenho muitas orquídeas, mas eu tiro um tempinho na parte da tarde e vou lá com uma esponja e uma vasilhinha de água e vou limpando as folhas e lavando, limpando e lavando. Não precisa ser de manhã ou de tardezinha. Pode ser de qualquer hora do dia você limpar, desde que você vá para a sombra, né? Fica na sombra fazendo a limpeza. É como fazer um crochê, né? Muito bom. E se tiver algum ácaro, no início você vai removendo os ácaros. E também vai estar olhando se ela está com algum problema, se ela está desidratada. É não esquecer da sua planta, gente. Não é tipo uma árvore que você põe no jardim. A orquídea, ela necessita de mais cuidado, principalmente as Phalaenopsis. Os dendróbios, eu já vi aqui no Acre, pessoa plantar lá na árvore e ele vegeta lá. E chega o verão, na época seca, floresce muito bem sem nenhuma gota d'água. Mas as Phalaenopsis não. Então tem orquídeas que são mais delicadas, outras nem tanto. E outra coisa, não devemos jogar água nas folhas das orquídeas. Você jogar de vez em quando, tudo bem. Por quê? Quando você joga água, empoça a água aqui no miolinho, por mais que ela esteja deitada como a minha procurando o sol, devido a estar na varanda, mas acumula água. Aí tem aqui nas bainhas das orquídeas, parece um copinho, ela se fecha. Você vai jogando água, vai acumulando. Assim como dá fungo entre os dedos da gente, se a gente ficar molhando muito os pés, dá fungo, né? Que coça pra caramba e vira até infecção muitas vezes. Assim são as folhas da Phalaenopsis. Você fica jogando água direto, vai dar podridão no rizoma. E muitas vezes não apodrece, mas atrapalha a orquídea liberar raiz. Então é importante a limpeza, mas assim, só com
algo úmido, seja uma esponja úmida, um papel, toalha úmido. Não ficar jogando água todo dia. Se você não tem tempo para fazer isso, ficar fazendo essa limpeza e jogar água direto, pelo menos que use um fungicida para não ter problema de podridão no rizoma, né? Então eu espero que tenha esclarecido um pouquinho, porque é muita dúvida que tem sobre cultivo, né? Espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar. Então, gente, meu muito obrigado pelo carinho. E que Deus abençoe a todos vocês.